Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para mexer com a sua alma. Por isso, eu te peço que permaneça conosco até o final dessa mensagem, porque essa palavra vai impactar a sua história. Essa palavra vai mexer com a tua alma, vai mudar o teu conceito do que é servir a Deus, ser cristão. Portanto, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve. Se essa palavra mexer com o teu coração, compartilha com os teus amigos, para eles também serem abençoados por ela. Ativa o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos temas. Fica conosco, porque Deus ainda tem muito o que falar em nossos corações. E o texto para a leitura se encontra aqui em Salmo de número 89, verso 20. Diz assim: achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A partir dessa leitura, eu quero te mostrar 4 estágios da servidão. Por que Davi é considerado servo de Deus? Eu quero te mostrar 4 etapas por esse motivo. Mas antes, nós precisamos compreender que, mesmo Deus sendo onisciente, Ele está à procura de 3 grupos de pessoas para compor o seu reino. 3 grupos de pessoas para compor o seu reino. Em João capítulo 4, versículo 23, a Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Esse é o primeiro grupo que Deus está à procura, adoradores. O segundo grupo se encontra em Ezequiel capítulo 22, versículo 30. Está escrito assim: procurei dentre eles um homem que tapasse o muro e estivesse na brecha, mas não encontrei. Esse é o segundo grupo de pessoas que Deus está à procura. E o terceiro grupo de pessoas que Deus está à procura se encontra no texto lido: servos. Embora nesse caso Deus diz que achou um, mas Deus ainda continua em busca de novos servos. Os estudiosos dizem que este salmo foi escrito por Eitan, ou Itan, e é um salmo considerado salmo de intercessão. Esse salmista está intercedendo pelo rei Davi, está intercedendo por seu reino, pela missão que o rei Davi tinha de governar sobre aquele povo. E por que este homem está intercedendo por Davi? Porque o que esse salmista conseguiu encontrar em Davi, não conseguiu enxergar em Saul. O que Davi possuía, o rei anterior não tinha: servidão, espírito de servidão. E por que Davi é considerado servo? Primeira etapa, primeiro estágio que todos nós precisamos passar. Nós precisamos ter consciência de quem somos servos. Davi sabia que ele não era servo do reino. Davi não era servo do trono, de pessoas. Davi era servo de Deus. Olha o que o texto diz: achei a Davi, meu servo. Davi entendia que ele era servo de Deus. Porque nós precisamos ter essa consciência de quem nós somos servos. Jesus, ensinando em João 8,34, ele disse assim: quem vive na prática do pecado é servo, escravo do pecado. De quem você é servo? De sua natureza carnal, de sua vontade própria, dos seus pensamentos, da religiosidade, ou servo de Deus? A Bíblia diz em Números 22, verso 20, que havia um homem que era profeta, se relacionava com Deus, ouvia a voz de Deus, mas não fazia a vontade de Deus. Esse homem era Balaão. Ele fazia a vontade de Baraque, cumpria os seus caprichos. Ou seja, ele possuía o título, mas não exercia a servidão. De quem você é servo? Essa é a primeira etapa que todas as pessoas precisam passar: ter consciência
de quem é servo. Segundo estágio, segunda etapa, é que antes de Davi servir a Deus, ele aprendeu a servir a sua família. Antes de Davi servir lá fora, ele aprendeu a servir cá dentro. Em 1 Samuel 16, verso 11, a Bíblia diz que Davi servia a seu pai nas obrigações da casa. Davi sabia servir sua família antes de servir a Deus. Você já ouviu aquela velha frase? Ele só é bom para os de fora. Ela só é boa para os de fora. Tem pessoas que pensam que servir a Deus é contrariar a vontade de todo mundo e nem sempre é assim. Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, que quem não cuida dos seus, dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Então, antes de servir a Deus, Davi aprendeu a servir sua família. Nós precisamos aprender a servir a família antes de servir a Deus. Terceiro, quem serve a Deus serve aqueles que estão envolvidos com o reino dele. Antes de Davi servir a Deus como rei, ele aprendeu a servir Saul como rei. Antes de Davi sentar no trono e servir a Deus, aprendeu a se prostrar diante do trono de Saul. A Bíblia diz que Davi tocava harpas, músicas para Saul. A Bíblia diz que Davi defendeu Saul no momento mais caótico da história de Israel, quando Golias veio confrontá-lo. Davi aprendeu, antes de servir a Deus, servir ao próximo. Quarto estágio da servidão. Toda pessoa que exerce a servidão, um dia também será servido. Davi, ele não apenas serviu, outras pessoas também serviram a ele, foram úteis para ele. Em 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz que Davi tinha cerca de 30 homens valentes que defendiam a sua vida. 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 17 e 18, a Bíblia diz que 3 homens arriscaram a sua vida batalhando contra os filisteus para apanharem água para o rei Davi. A Bíblia diz em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 22, que de tempos em tempos surgia um exército que vinha até Davi participar de suas batalhas. Presta atenção, você não está servindo Deus à toa. Deus está preparando pessoas para mais tarde também te servir. A Bíblia diz que José serviu seus irmãos. Depois, o mundo deu uma volta, os seus irmãos vieram lhe servir. Daniel foi útil para os babilônios. Depois, Deus fez com que os babilônios servissem a Daniel. Ele foi um grande líder na Babilônia. A Bíblia diz que Jesus serviu as pessoas curando, libertando, abençoando. Mais tarde, quando Jesus estava no caminho do Gólgota, que caiu com aquela grande cruz, a Bíblia diz que Cirineu, um certo Cirineu, foi escolhido para ajudar Jesus a carregar a cruz. Deus está preparando pessoas para te servir. Deus está preparando e levantando pessoas para te abençoar, para te ajudar. Fica em paz, você não está perdendo tempo servindo a Deus. Eu disse no início que Deus está à procura de 3 tipos de pessoas, e presta atenção. Deus, ele não brinca de esconde-esconde, mas sempre acha aqueles a quem ele procura. No livro de 1 Reis, a Bíblia diz que Deus encontrou Elias debaixo de uma árvore pedindo a morte. Em Jonas, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que Deus encontrou Jonas fugindo de sua missão. Em Gênesis 3:10, a Bíblia diz que Deus encontrou Adão escondido por causa do seu pecado. Presta atenção, Deus vai te achar para você realizar
a obra dele aqui na terra. Fica em paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus.